A chuva caía forte sobre a cidade naquela noite em Monterrey. As luces douradas dos arranha-céus refletiam nas ruas molhadas enquanto Alejandro Montenegro, dos empresários mais ricos do México, observava em silêncio pela enorme janela de seu escritório. Aos 45 anos, dono de hotéis luxuosos, empresas internacionais e uma fortuna invejável, Alejandro tinha tudo menos paz. Desde a morte de sua esposa Sofía 3 anos antes, sua vida havia se transformado em vazio frio e silencioso. Nenhuma festa, nenhum contrato milionário, nenhuma mulher elegante conseguia preencher a ausência que carregava no peito. Ele passava os dias mergulhado no trabalho e as noites encarando lembranças que o destruíam lentamente. Naquela sexta-feira, enquanto os funcionários encerravam o expediente, Alejandro percebeu algo diferente no corredor principal da empresa. Uma jovem faxineira limpava o chão cuidadosamente enquanto escondia o rosto abatido. Ela usava roupas simples, os cabelos presos de forma apressada e caminhava lentamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O detalhe que chamou sua atenção foi a barriga levemente arredondada sob o uniforme azul. Ela estava grávida. Alejandro não sabia explicar por que não conseguia tirar os olhos dela. Talvez porque aquela mulher demonstrasse uma tristeza silenciosa parecida com a sua. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, ele tivesse sentido curiosidade genuína por alguém. Quando a jovem terminou o trabalho, pegou sua bolsa gasta e saiu discretamente pelos fundos da empresa, evitando contato com todos. Alejandro observou o relógio, já passava das 10 da noite. Sem entender o próprio impulso, pegou o casaco, entrou em seu carro preto e decidiu segui-la. A chuva aumentava enquanto ela caminhava pelas ruas perigosas da periferia. Alejandro manteve distância, intrigado ao vê-la atravessar bairros pobres que contrastavam violentamente com o luxo em que ele vivia. Depois de quase 40 minutos, a jovem entrou em pequeno prédio abandonado, com paredes rachadas e janelas quebradas. Alejandro estacionou discretamente do outro lado da rua e observou. Alguns minutos depois, ouviu gritos vindos do interior do prédio. Homem alcoolizado apareceu na porta, furioso, xingando a jovem. Você não presta, esse filho nem deve ser meu, gritou ele antes de empurrá-la violentamente contra a parede. O coração de Alejandro disparou. Sem pensar duas vezes, saiu do carro e atravessou a rua sob a chuva. O homem ergueu a mão para bater nela novamente, mas Alejandro segurou seu braço com força. Encoste nela mais uma vez e eu acabo com você, disse friamente. O agressor recuou assustado ao reconhecer o milionário famoso que aparecia constantemente nas revistas. Murmurando ameaças, ele fugiu pela rua escura. A jovem, tremendo, tentou agradecer, mas quase desmaiou. Alejandro segurou-a antes que caísse. Você precisa de ajuda, disse ele. Ela abaixou os olhos envergonhada. Estou bem, senhor, obrigada. Mas ela claramente não estava. Seu rosto estava pálido, seus braços marcados e seus olhos escondiam uma dor profunda. Qual é seu nome? Perguntou Alejandro suavemente. Valentina, respondeu ela. Naquele instante, trovão ecoou no céu, e algo estranho aconteceu dentro dele. Era como se aquela mulher desconhecida estivesse ligada a pedaço esquecido de sua própria história. Alejandro insistiu em levá-la ao hospital para verificar se o bebê estava bem. Durante o trajeto, Valentina permaneceu em silêncio, olhando pela janela enquanto segurava discretamente a barriga. Quando chegaram ao hospital, os médicos confirmaram que ela e o bebê estavam seguros, mas alertaram que ela precisava descansar e evitar estresse. Alejandro decidiu levá-la de volta para casa, mas antes de sair do hospital ouviu algo que o deixou completamente sem reação. Uma enfermeira entregou alguns documentos para Valentina e perguntou: o pai do bebê ainda não apareceu? Valentina hesitou por alguns segundos e respondeu baixinho: ele nunca poderá aparecer. Aquela frase atingiu Alejandro como uma flecha. Havia segredo ali. Segredo grande demais para ser escondido atrás daqueles olhos tristes. E naquela noite, sem imaginar o tamanho da verdade que estava prestes a descobrir, o milionário decidiu que não sairia da vida daquela mulher tão cedo. Antes de terminar o capítulo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque os próximos acontecimentos vão revelar segredos capazes de mudar vidas para sempre. Na manhã seguinte, Alejandro não conseguia tirar da mente a imagem de Valentina. O olhar dela carregava algo mais profundo do que simples tristeza, era medo, dor e silêncio que parecia gritar por socorro. Ele tentou voltar à rotina normal, mas tudo parecia sem sentido. Reuniões milionárias, contratos internacionais, decisões de empresas, nada tinha o mesmo peso que aquela mulher desconhecida havia causado em poucas horas. Pela primeira vez em anos,
Ele cancelou compromissos importantes e ordenou ao seu motorista que o levasse até o endereço que havia memorizado na noite anterior. Quando o carro luxuoso entrou na periferia da cidade, o contraste era brutal. Ruas estreitas, casas deterioradas, crianças brincando na terra e olhares desconfiados acompanhando o veículo caro. Alejandro sentiu algo estranho, culpa. Ele vivia em um mundo onde pessoas como Valentina quase não existiam aos olhos da elite, mas agora, ela era tudo o que sua mente conseguia enxergar. Ele estacionou a poucos metros do prédio abandonado onde a havia deixado. Antes de descer, respirou fundo como se estivesse entrando em um território desconhecido. Ao subir as escadas quebradas, ouviu vozes baixas vindas do interior. Quando bateu a porta, o silêncio tomou conta. Após alguns segundos, Valentina abriu lentamente, surpresa ao vê-lo novamente. Senhor Montenegro, o que está fazendo aqui? Perguntou ela, nervosa. Eu precisava saber se você está bem, respondeu ele, observando o rosto dela com atenção. Valentina tentou sorrir, mas não conseguiu esconder o cansaço. Havia marcas de lágrimas recentes, e seus braços estavam cobertos por hematomas antigos. Alejandro sentiu um aperto no peito. Você não deveria ter voltado. Isso pode ser perigoso, disse ela, olhando para os lados com medo. Antes que ele pudesse responder, passos pesados ecoaram pelo corredor. O mesmo homem da noite anterior apareceu, ainda mais agressivo. Ele encarou Alejandro com ódio e ciúmes. Então é isso? Agora você trouxe um milionário para me humilhar? Gritou ele. Valentina tentou intervir, mas Alejandro deu um passo à frente. Não vim causar problemas. Só quero falar com ela. O homem riu de forma amarga. Falar? Ela não tem nada para falar com gente como você. O clima ficou tenso. Valentina tremia. Alejandro percebeu que aquele não era apenas um relacionamento tóxico. Havia algo muito mais sombrio ali. Algo que ela não tinha coragem de dizer. Quando o homem finalmente saiu resmungando, Valentina fechou a porta rapidamente e se apoiou nela, respirando com dificuldade. Ele não deveria estar aqui, disse ela, quase chorando. Alejandro observou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar: quem é ele para você, Valentina? Ela hesitou. Seus olhos se encheram de lágrimas. O silêncio ficou pesado. Ele não é o pai do meu bebê, disse finalmente. Alejandro franziu a testa. Então por que ele está aqui? Valentina baixou a cabeça. Porque ele acredita que é, e porque eu não tenho como provar o contrário sem destruir tudo. Essas palavras deixaram Alejandro confuso. Havia uma história quebrada ali, cheia de medo e segredos. Ele insistiu: você precisa me contar a verdade. O que está acontecendo com você? Valentina começou a chorar silenciosamente. Após alguns segundos, revelou algo que mudou completamente o clima da conversa. Eu trabalhava em uma casa grande antes de vir para a empresa. Lá aconteceu algo que ninguém pode saber. Se isso vier à tona, eu e meu bebê estaremos em perigo. Alejandro ficou em silêncio, processando cada palavra. Aquilo não era apenas uma história de pobreza ou sofrimento. Era algo maior. Algo perigoso. Quem te ameaça? Perguntou ele. Valentina apenas respondeu com uma frase que gelou seu sangue. Pessoas muito mais poderosas do que você imagina. Nesse momento, Alejandro entendeu que sua decisão de segui-la havia aberto uma porta sem volta. Um segredo enorme estava escondido na vida daquela mulher. E agora, ele também fazia parte disso. Antes de ir embora, ele deixou uma última frase: você não está mais sozinha. E ao sair daquele lugar, Alejandro percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque no próximo capítulo o passado de Valentina começa a revelar verdades que podem destruir famílias inteiras. Naquela mesma noite, Alejandro não conseguiu dormir. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente como um aviso constante. Pessoas muito mais poderosas do que você imagina. Ele estava acostumado a lidar com rivais de negócios, políticos influentes e concorrência internacional, mas havia algo no tom dela que sugeria um tipo de perigo diferente. Mais sujo, mais oculto, mais humano. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que dinheiro não seria suficiente para controlar a situação. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão inesperada: iria investigar a vida de Valentina pessoalmente, sem delegar a seus assistentes ou investigadores privados, algo que normalmente fazia. Pegou um dossiê antigo da empresa onde ela trabalhava e começou a analisar cada detalhe. Funcionários, registros de entrada e saída, antigos supervisores. Tudo parecía común, até que encontrou um nome repetido várias vezes em relatórios internos confidenciais: Casa Laredo. O nome chamou sua atenção imediatamente. Era uma propriedade privada, uma mansão isolada nos arredores da cidade, conhecida por empregar funcionárias domésticas sob contratos rígidos e confidenciais.
Alejandro nunca tinha se interesado por aquele tipo de negocio, mas algo o incomodou profundamente ao ver que Valentina havia trabalhado lá antes de chegar à sua empresa. Sem hesitar, ele decidiu ir até o local. Horas depois, seu carro atravessava uma estrada longa cercada por árvores altas e silêncio absoluto. Quanto mais avançava, mais a sensação de desconforto aumentava. Não havia sinal de vida moderna ali, apenas uma enorme mansão antiga surgindo entre a nevoa. A casa Laredo era ainda mais imponente do que ele imaginava, mas havia algo errado. As janelas estavam fechadas, o jardim mal cuidado, e o portão principal parecia abandonado. Mesmo assim, havia segurança. Quando Alejandro se aproximou, um homem de aparência fria apareceu e bloqueou sua passagem. Não é permitido visitantes aqui, disse o segurança. Alejandro manteve a calma. Estou investigando um assunto relacionado a uma ex-funcionária, Valentina. A expressão do homem mudou instantaneamente. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Esse nome não deveria ser mencionado aqui, respondeu ele de forma seca. Esse foi o primeiro sinal de alerta real. Alejandro insistiu, mas o segurança se recusou a dizer mais qualquer coisa. No entanto, ao observar a mansão com atenção, ele percebeu algo inquietante. Luzes acendiam e apagavam em determinados cômodos, como se alguém ainda estivesse lá dentro escondido. Antes de sair, ele ouviu uma frase baixa do segurança, quase um aviso. Você não sabe no que está se metendo, Sr. Montenegro. De volta à cidade, Alejandro não conseguia mais ignorar a conexão entre aquele lugar e Valentina. Ele decidiu voltar a vê-la imediatamente. Quando chegou ao prédio onde ela vivia, encontrou-a sentada na escada, olhando para o chão, exausta. Ao vê-lo, ela pareceu surpresa, mas também assustada. Você foi até lá, não foi? Perguntou ela antes mesmo de lhe dizer qualquer coisa. Alejandro não negou. Valentina respirou fundo como se soubesse que esse momento chegaria. Eu sabia que você ia descobrir, disse ela em voz baixa. Então me diga a verdade agora, respondeu ele com firmeza. O que aconteceu naquela casa? Valentina hesitou. Seus olhos estavam cheios de medo, mas também de algo mais, culpa. Eu não fui apenas uma faxineira lá, começou ela. Alejandro ficou em silêncio, atento. Eu trabalhava diretamente dentro da casa principal. Limpava os quartos, organizava tudo, mas havia uma regra que ninguém podia quebrar. Nunca entrar no segundo andar depois das 10 da noite. Alejandro franciu a testa. E você entrou? Valentina fechou os olhos por um momento antes de responder. Sim. O silêncio que cessou foi pesado. Ela continuou, com a voz tremendo. Naquela noite, eu ouvi algo vindo de um dos quartos. Um choro, de uma criança. Eu pensei que alguém estava em perigo. Quando subi, vi algo que não deveria ter visto. Ela parou de falar, respirando com dificuldade. Valentina, o que você viu? Insistiu Alejandro. Ela finalmente respondeu, quase sussurrando. Uma criança presa ali dentro. E pessoas discutindo sobre o que fariam com ela. Alejandro sentiu um choque imediato. Depois disso, tudo mudou, continuou ela. Fui ameaçada. Disseram que se eu falasse qualquer coisa, não só eu mas o bebê que eu estava esperando na época, não sobreviveria. Alejandro apertou os punhos. Agora tudo fazia sentido. O medo, os hematomas, o homem agressivo, o silêncio constante. Mas havia algo ainda mais profundo ali. E o pai do seu bebê? Perguntou ele. Valentina desviou o olhar. Ele trabalha para eles. A frase caiu como uma bomba. Alejandro finalmente entendeu. Aquilo não era apenas um segredo doméstico. Era uma rede de poder, controle e algo muito mais perigoso do que ele imaginava. Antes de ir embora, ele fez uma promessa. Se o que você está dizendo for verdade, eu vou tirar você dessa história, não importa quem esteja envolvido. Valentina olhou para ele com medo, mas também com uma pequena centelha de esperança. Naquele momento, ambos perceberam que já não havia volta. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque no próximo capítulo o milionário vai descobrir quem realmente controla a casa Laredo. E a verdade será muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. A noite havia caído sobre a cidade quando Alejandro retornou ao seu escritório, mas desta vez o ambiente não parecia o mesmo. As luzes frias do arranha-céu refletiam sua inquietação interna. As palavras de Valentina sobre a casa Laredo e a criança presa ecoavam como uma sentença impossível de ignorar. Ele já não via aquilo como um simples caso isolado. Havia uma estrutura, um sistema algo organizado ni demais para ser apenas coincidência. Sem perder tempo, Alejandro chamou alguém em quem confiava há anos, Rafael Ortega, um antigo investigador privado que havia trabalhado em casos internacionais de corrupção e desaparecimentos. Em menos de uma hora, Rafael estava sentado em frente à sua mesa. Você parece diferente, Alejandro, disse Rafael ao entrar. Algo te tirou do eixo.
Alejandro não respondeu de imediato, apenas deslizou uma pasta com tudo o que havia descoberto sobre a Casa Laredo. Preciso que você descubra tudo sobre esse lugar, tudo. Quem é o dono, quem frequenta, o que acontece lá dentro e principalmente o que estão escondendo. Rafael folheou os documentos com calma, mas sua expressão mudou ao longo da leitura. O que começou como curiosidade virou preocupação. Esse tipo de propriedade não aparece facilmente em registros oficiais, comentou ele. Se está escrito sim, alguém poderoso está protegendo isso. Alejandro apertou os dedos sobre a mesa. Então descubra quem. Rafael assentiu e saiu sem mais perguntas, sozinho novamente. Alejandro caminhou até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, viva e indiferente ao que acontecia nos bastidores. Pela primeira vez, ele percebeu que sua riqueza não significava nada diante daquele tipo de segredo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valentina tentava dormir em seu pequeno quarto, mas o sono não vinha. Ela segurava a barriga com cuidado, protegendo o bebê como se fosse a única coisa que ainda a mantinha viva. Cada barulho no corredor a fazia se encolher. Cada sombra parecia uma ameaça. Seu passado não era apenas doloroso, era perigoso. Na manhã seguinte, Rafael retornou com informações que deixaram até mesmo Alejandro em silêncio. Casa Laredo não pertence oficialmente a uma pessoa, explicou ele. Mas todos os caminhos financeiros levam a um fundo privado chamado Helios Group. Alejandro franciu o ceño. Nunca ouvi falar disso. Pouca gente ouviu. Eles operam em vários setores, tecnologia, logística, saúde, mas sempre através de empresas intermediárias. É quase impossível rastrear o verdadeiro dono. Alejandro sentiu um frio percorrer sua espinha. E quem está por trás disso? Rafael hesitou antes de responder. Um nome aparece repetidamente em documentos confidenciais. Ernesto Valcárcel. O silêncio na sala ficou pesado. Ernesto Valcárcel não era apenas um empresário. Ele era uma figura intocável no país. Conselheiro de políticos, investidor em grandes obras públicas, dono de uma reputação impecável construída ao longo de décadas. Ninguém ousava questioná-lo. Alejandro conhecia bem esse tipo de homem, os que sorriem em público e controlam tudo nas sombras. Se ele estiver envolvido, Rafael continuou, isso não é mais um problema comum, é algo muito maior. Alejandro fechou os olhos por um instante. Agora tudo fazia sentido, o medo de Valentina, as ameaças, o silêncio da Casa Laredo, o segredo da criança, mas havia algo ainda mais inquietante. Se Ernesto Valcárcel estava envolvido, então qualquer movimento errado poderia destruir não apenas Valentina, mas todos ao redor dela. Mesmo assim, Alejandro tomou uma decisão. Quero uma forma de entrar na Casa Laredo sem ser notado, disse ele. Rafael olhou surpreso. Isso é perigoso demais. Eu não estou pedindo opinião, respondeu Alejandro friamente. Horas depois, Rafael conseguiu algo inesperado. Uma antiga rota de entregas de manutenção que ainda era usada de forma irregular. Um ponto fraco no sistema de segurança da propriedade. Naquela mesma noite, Alejandro decidiu ir pessoalmente. A chuva voltava a cair quando ele chegou próximo à mansão. Desta vez, não havia luxo em sua presença, apenas determinação. Ele vestia roupas simples, tentando desaparecer na escuridão. Ao se aproximar da entrada lateral indicada por Rafael, percebeu câmeras girando lentamente. Esperou o momento certo e entrou por uma passagem estreita entre muros antigos. Dentro da propriedade, o silêncio era ainda mais assustador do que ele imaginava, mas então, algo chamou sua atenção. Vozes baixas vindas de um dos prédios anexos. Alejandro se aproximou devagar e espiou por uma janela parcialmente aberta. O que viu o deixou imóvel. Homens bem vestidos, em uma sala escura discutiam documentos e imagens de monitoramento. Em uma das telas havia registros de funcionários incluindo Valentina. Um dos homens falou com frieza. Ela não deveria ter sobrevivido tanto tempo. Se continuar falando, teremos problemas. Outro respondeu, é o homem que está ajudando ela. Um terceiro sorriu. Montenegro? Ele acha que está investigando algo. Deixem ele brincar, até perceber que já está dentro do jogo. Alejandro sentiu o sangue gelar. Ele não estava apenas investigando, ele já estava sendo observado naquele instante. Pela primeira vez, entendeu a verdadeira dimensão do perigo. Antes que pudesse se afastar, um barulho ecoou atrás dele. Alguém havia percebido sua presença, e tudo estava prestes a desmoronar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque no próximo capítulo Alejandro será confrontado diretamente, e a verdade sobre Valentina começará a se ligar ao próprio passado dele. O barulho atrás de Alejandro não foi apenas um som. Foi um aviso. Em frações de segundo, ele se escondeu atrás de uma estrutura metálica próxima ao corredor externo da Casa Laredo.
Seu coração batia forte, mas sua mente estava estranhamente fria. Pela primeira vez, ele não estava lidando com negócios ou negociações, estava em território hostil. Passos se aproximavam, 2 homens de preto passaram pelo corredor falando baixo. Ele não pode ter ido longe. Valcárcel vai querer isso resolvido rápido. Ao ouvir aquele nome novamente, Ernesto Valcárcel, Alejandro percebeu que já não havia dúvidas. Ele estava dentro de algo muito maior do que imaginava. Não era apenas uma investigação, era uma infiltração em uma rede perigosa. Esperou alguns segundos e, aproveitando o momento, se afastou silenciosamente pela lateral da estrutura. Cada passo era calculado. Cada respiração controlada conseguiu sair da área principal da propriedade sem ser visto. Quando finalmente entrou em seu carro, suas mãos estavam firmes, mas sua mente não. Ele pegou o telefone e ligou imediatamente para Rafael. Eles sabem que alguém entrou, disse Alejandro com voz baixa, do outro lado da linha. Silêncio. Então você precisa sair daí agora, respondeu Rafael. Mas Alejandro já sabia que não era tão simples. Eles estão me observando. Eu ouvi meu nome. Eles sabem quem eu sou. Rafael respirou fundo. Isso está ficando perigoso demais, Alejandro. Você não entende com quem está lidando. Eu já entendi mais do que suficiente, respondeu ele friamente. E desligou. No caminho de volta, o silêncio do carro parecia mais pesado do que nunca. As luzes da cidade já não pareciam seguras, pareciam vigilantes. Ele percebeu algo inquietante. 2 carros o seguiam à distância. A caçada já havia começado. Quando chegou ao seu prédio, Alejandro não entrou pela porta principal. Usou uma entrada lateral privada e subiu diretamente para seu escritório. Lá, abriu todas as gravações de segurança da Casa Laredo que Rafael havia conseguido acessar antes, e então viu algo que o deixou imóvel: Valentina. Não apenas como vítima, mas como peça central de um sistema maior. Em uma das gravações antigas, ela aparecia entrando em uma sala restrita da mansão, acompanhada por uma mulher elegante e um homem de terno escuro. A expressão de Valentina era diferente naquela época, menos medo, mais confusão. Alejandro aumentou o áudio. Você vai aprender a ficar em silêncio, dizia o homem. Ela não precisa saber de tudo agora, dizia a mulher. Valentina parecia tentar recuar, mas era impedida. Alejandro fechou o punho. Eles não apenas a ameaçaram, eles a controlaram desde o início. Foi então que outra gravação apareceu, desta vez, um documento sendo assinado. O nome de Valentina estava ali, mas não apenas como funcionária, era um acordo de confidencialidade extremo e mais abaixo, uma cláusula que mencionava proteção de menor sob investigação privada. Alejandro sentiu um choque. Menor? Aquilo não fazia sentido. Foi quando Rafael entrou no escritório sem bater. Você precisa ver isso, disse ele, jogando uma pasta sobre a mesa. Dentro havia algo ainda mais perturbador. Relatórios internos sobre desaparecimentos não registrados ligados a propriedades do Helios Group e no centro de tudo. Casa Laredo. Alejandro olhou para Rafael. ¿Eles estão desaparecendo pessoas? Rafael não respondeu imediatamente. Não oficialmente, mas há padrões. Pessoas entram lá e algumas nunca saem. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Alejandro finalmente conectou os pontos. Valentina não era apenas uma testemunha. Ela tinha visto algo que envolvia desaparecimentos. Algo relacionado àquela criança. Algo que ninguém queria que viesse à tona agora. Ele também estava marcado. Eles vão vir atrás de mim, disse Alejandro. Rafael assentiu lentamente. Já estão vindo. Naquele exato momento, as luzes do prédio piscam. As câmeras de segurança desligam uma por uma e o sistema de bloqueio do andar inteiro é ativado automaticamente. Alejandro se levanta. Eles estão aqui. Rafael pega uma arma. Então não é mais investigação. Do lado de fora, o silêncio da cidade é quebrado por motores desligando em frente ao prédio, e alguém fala pelo interfone do sistema interno, com voz calma e controlada. Senhor Montenegro, sabemos que você está aí dentro. Alejandro olha para a tela. Imóvel e pela primeira vez, entende que não está mais seguindo Valentina. Ele está preso com ela na mesma história. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo capítulo Alejandro vai ficar cara a cara com os homens de Valcárcel, e uma verdade sobre Valentina vai mudar completamente tudo o que ele acreditava até agora. As luzes do escritório de Alejandro piscavam intermitentemente enquanto o sistema de segurança era completamente bloqueado. O som das travas automáticas ecoando pelos corredores deixava claro que aquilo não era um simples alerta, era um protocolo de contenção. Do lado de fora, os carros permaneciam imóveis e o interfone repetia a mesma mensagem fria. Senhor Montenegro, esta é sua última oportunidade de cooperar. Alejandro olhou para Rafael,
que já estava posicionado com tensão no corpo. Eles não estão aqui para negociar, disse Rafael. Eu sei, respondeu Alejandro, com uma calma assustadora. Por um instante, o silêncio dominou o ambiente. Então, as portas do elevador principal se abriram no andar inferior, passos muitos homens armados começaram a subir lentamente pelas escadas de emergência, enquanto o sistema de luzes de emergência tingia tudo de vermelho. Alejandro não recuou. Se isso der errado, você sai pela rota dos fundos, disse ele para Rafael. Nem pensar, respondeu Rafael, você entrou nisso comigo. Antes que pudessem reagir, o sistema de áudio interno foi ativado novamente. Uma nova voz surgiu. Mais pessoal. Senhor Montenegro, não queremos machucar você, só queremos o que você viu. Alejandro apertou os olhos, e se eu não quiser entregar? Um silêncio curto. Então você vai entender por que ninguém nunca chega até o final dessa história. As portas do corredor explodiram em movimento. Rafael puxou Alejandro para trás de uma estrutura metálica enquanto os primeiros disparos ecoavam pelo escritório. Vidros se quebraram, alarmes dispararam e a cidade lá fora continuava indiferente. Mas no meio do caos, Alejandro não estava com medo. Ele estava lembrando de Valentina. Eles estão mentindo sobre tudo, murmurou ele. Rafael respondeu, agora não é hora de teoria. Mas Alejandro já não estava mais apenas reagindo. Ele estava conectando tudo. Valentina, a casa Laredo, o acordo, a criança. Os desaparecimentos. Então, um detalhe esquecido voltou à sua mente, aquela cláusula no documento. Proteção de menor sob investigação privada. Ele olhou para Rafael. Não é só uma criança aleatória. Rafael franziu a testa. O quê? Alejandro respirou fundo. Eles estão escondendo a identidade de alguém. Alguém importante o suficiente para justificar tudo isso. Antes que Rafael pudesse responder, uma explosão menor atingiu o corredor lateral, a entrada estava sendo violada. Alejandro se levantou rapidamente. Não temos mais tempo. Ele correu até seu cofre interno, abriu com rapidez e retirou um pequeno disco de dados criptografado que continha tudo o que havia coletado até agora. Se eu não sair daqui com isso, Valentina morre junto com a verdade. Rafael pegou a arma com mais firmeza. Então vamos sair juntos. Enquanto isso, na casa Laredo, Valentina estava acordada, sentada na beira da cama, sentindo uma inquietação inexplicável. O bebê em sua barriga se movia com intensidade, como se também sentisse o perigo. Ela fechou os olhos e pela primeira vez, uma lembrança que havia reprimido voltou com força. Uma sala branca, uma assinatura forçada. E uma criança chorando atrás de uma porta trancada. Valentina abriu os olhos assustada. Não, isso não pode ser verdade. Naquele instante, o passado que ela tentou enterrar começou a se reconstruir sozinho dentro de sua mente. E a verdade que ela não queria lembrar finalmente começou a emergir. De volta ao escritório, os homens de Valcárcel estavam cada vez mais próximos. Última chance, Montenegro. Alejandro ou para Rafael. Agora. E os dois correram. Mas no exato momento em que tentaram escapar pela rota lateral, as luzes se apagaram completamente, escuridão total e uma única voz ecoou no silêncio. Agora você vai entender o que Valentina realmente é. Alejandro congelou, porque aquela voz não era de um dos homens lá fora, era uma voz do passado, uma voz que ele já tinha ouvido antes, mas não conseguia lembrar onde. Naquele instante, tudo mudou. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo capítulo a verdadeira identidade de Valentina será revelada, e ela está diretamente ligada a alguém que Alejandro jamais esperaria. A escuridão tomou conta do escritório de Alejandro por alguns segundos. Mas não era um apagão comum. Era controlado, estratégico. Ele percebeu isso imediatamente. Homens treinados não invadem um lugar apagando luzes por acaso. Eles dominam o ambiente antes de agir. Rafael puxou Alejandro pelo zaço. Agora eles vão entrar em todos os lados. Precisamos sair. Mas Alejandro não se moveu porque aquela voz ainda ecoava em sua mente. Agora você vai entender o que Valentina realmente é. Ele repetiu em voz baixa. Essa voz, eu conheço. Rafael olhou confuso, mas antes que pudesse responder, uma luz de emergência se acendeu no corredor e então, silêncio absoluto. Passos, muito próximos. De repente, uma das portas laterais foi aberta com força. 2 homens entraram, seguidos por outro de terno escuro. Ele não estava armado. Não precisava estar, ele tinha autoridade. Senhor Montenegro, disse o homem calmamente. Você está causando um problema maior do que imagina. Alejandro deu um passo à frente. Quem é você? O homem sorriu levemente. Alguém que tentou evitar que você chegasse até aqui. Rafael levantou a arma, mas o homem nem reagiu. Se fosse para te matar, você já estaria morto. Alejandro sentiu o ar pesar. Então o que vocês querem?
O homem caminhou lentamente pelo escritório destruído. Você seguiu uma mulher que não deveria ser seguida. E agora chegou ao ponto onde sua curiosidade começa a custar vidas. Alejandro apertou os punhos. Valentina não fez nada errado. O homem parou, e então respondeu com uma frase que congelou o ambiente. Valentina não é vítima, senhor Montenegro. Ela é testemunha protegida, de um caso que nunca deveria ter existido. O silêncio foi imediato. Rafael olhou para Alejandro, surpreso. ¿Testemunha de quê? Perguntou Alejandro. O homem respirou fundo. De um projeto ilegal dentro da Casa Laredo. Um experimento de controle de identidade e transferência de menores sob proteção corporativa. Alejandro sentiu um choque. Isso é absurdo. É real, interrompeu o homem. E Valentina não apenas viu, ela participou. A frase caiu como uma bomba. Alejandro deu um passo para trás. Não, o homem abriu um tablet e mostrou imagens antigas. Valentina em um ambiente clínico. Valentina assinando documentos, Valentina entrando em salas restritas. Alejandro ficou imóvel. Ela foi obrigada, disse ele. O homem balançou a cabeça. Ela aceitou, por proteção, por dinheiro, por sobrevivência. Rafael interrompeu. Isso não explica o bebê. O homem olhou diretamente para ele. Esse é o ponto. Ele virou a tela. Um arquivo apareceu. Projeto Origen, linha de sucessão biológica protegida. Alejandro sentiu o mundo girar. Isso não pode ser real. O homem continuou. O bebê de Valentina não é apenas um bebê. Ele é parte de uma linhagem que certas pessoas querem controlar. E Valentina sabe exatamente de quem é esse bebê. O silêncio foi absoluto. Alejandro olhou para o homem com intensidade. Quem é o pai? O homem hesitou pela primeira vez e respondeu. Alguém que você conhece muito bem. Antes que Alejandro pudesse reagir, o sistema de segurança voltou parcialmente. Mas não eram os homens de Valcárcel, era outra equipe, e uma mensagem apareceu em todos os monitores do escritório. Retirada imediata, ordem superior. O homem de terno escuro olhou para trás. Eles chegaram mais cedo do que esperávamos. Rafael puxou Alejandro. Agora. E desta vez, Alejandro correu, mas enquanto saíam pelo corredor lateral, ele só conseguia pensar em uma coisa. Valentina não era apenas parte da história, ela era o centro dela e o bebê, era a chave de tudo. Do outro lado da cidade, Valentina sentia dores fortes pela primeira vez. Ela segurava a barriga, assustada, e murmurava. Eles encontraram ele. Não era para acontecer agora. Lá fora, sirenes começaram a ecoar. E o passado finalmente começou a alcançar todos eles. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo capítulo a identidade do pai do bebê será revelada, e ele está muito mais próximo de Alejandro do que qualquer um poderia imaginar. A sirene ecoava pela cidade enquanto Alejandro, Rafael e o homem de terno escuro escapavam pelo corredor lateral do prédio em meio ao caos. O sistema inteiro parecia ter entrado em colapso planejado, como se forças diferentes estivessem disputando o controle da situação ao mesmo tempo, mas Alejandro já não estava pensando em fuga, estava pensando em Valentina. E nas palavras que o homem havia dito, alguém que você conhece muito bem. Dentro do carro em movimento, Rafael tentou manter a rota segura. Estamos sendo seguidos, disse ele. Alejandro olhou pelo retrovisor. 2 veículos pretos, sem placas visíveis. Valcárcel? Perguntou Rafael. Alejandro não respondeu. Algo dentro dele dizia que havia mais de um lado naquele jogo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valentina estava sendo levada às pressas para uma clínica privada. Sua dor havia aumentado de forma repentina. Médicos ao redor falavam baixo, tensos. Ela não pode entrar em trabalho de parto agora. Não ainda, disse uma das enfermeiras. Valentina ofegante segurava a mão da maca. Ele chegou, murmurou ela. A enfermeira perguntou. Quem chegou? Valentina não respondeu, porque ela sabia o passado havia alcançado o presente. De volta a Alejandro, o carro finalmente parou em um estacionamento subterrâneo seguro. Rafael desligou o motor rapidamente. Precisamos desaparecer por algumas horas, disse ele, mas Alejandro já estava saindo do carro. Eu preciso encontrar ela. Rafael segurou seu braço. Você ouviu o que aquele homem disse? Isso está ligado a você de algum jeito. Alejandro encarou Rafael. Então é exatamente por isso que eu preciso saber a verdade. Naquele momento, o homem de terno escuro que os havia acompanhado até ali finalmente falou. Você quer saber quem é o pai do bebê? Alejandro virou lentamente. O homem respirou fundo. Você não vai gostar da resposta. Um silêncio pesado tomou conta do estacionamento e então ele disse, o pai do bebê de Valentina é alguém que trabalhou diretamente com você durante anos. Alejandro franziu a testa. Isso não é possível. O homem abriu um arquivo no celular. Você lembra do seu antigo sócio na expansão internacional dos hotéis?
o engenheiro de projetos que desapareceu após o escândalo do Helios Group. Alejandro ficou imóvel. Diego Herrera. O nome caiu como um golpe. Diego Herrera, seu amigo de confiança, parceiro de negócios, alguém que ele considerava quase um irmão, havia desaparecido anos atrás após acusações ligadas a contratos secretos. Diego não está morto, disse o homem. Ele está dentro disso desde o início. Alejandro deu um passo para trás. E Valentina? O homem respondeu. Ela foi ligada a ele durante a operação na Casa Laredo. O bebê é a prova viva de tudo o que aconteceu lá dentro. Rafael finalmente entendeu. Eles estavam criando uma linhagem controlada. Alejandro levantou a voz. Não. Mas sua negação não mudava os fatos que estavam se encaixando com crueldade e então, o homem completou. E agora Diego quer esse bebê de volta. Porque ele acredita que essa criança pertence a ele, e ao projeto Origen. O ar ficou pesado. Alejandro sentiu algo estranho, raiva, confusão, e algo ainda mais profundo. Culpa porque Diego não era apenas um sócio. Ele era alguém que Alejandro havia ignorado quando começaram os primeiros sinais de irregularidades anos atrás, e agora, tudo havia retornado. De repente, o celular de Rafael tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. E a voz do outro lado fez todos congelarem. Se querem ver Valentina viva, tragam o que ela esconde. Rafael olhou para Alejandro. Eles sabem que ela está na clínica. Alejandro apertou os punhos. Então vamos até lá. O homem de terno escuro tentou impedir. Isso é exatamente o que eles querem. Mas Alejandro já estava decidido. Eles já levaram tudo de mim uma vez, não vão levar de novo. E então ele se saiu, enquanto o carro acelerava pelas ruas da cidade. Uma tempestade se formava no horizonte. Na clínica, Valentina gritava de dor. Mas também de lembrança. Fragmentos do passado voltavam como flashes. Diego, a sala branca, a assinatura forçada e uma promessa quebrada. Proteja esse bebê, a qualquer custo. Ela abriu os olhos, e sussurrou. Ele finalmente voltou. Lá fora, os carros se aproximavam, e o passado estava prestes a colidir com o presente. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo capítulo Alejandro vai chegar à clínica. E a verdade sobre Diego Herrera será revelada cara a cara. A clínica privada estava cercada por veículos escuros quando Alejandro chegou. A chuva fina caía sobre os faróis, criando reflexos distorcidos que pareciam anunciar o caos iminente. Rafael estacionou o carro bruscamente. Eles já estão aqui, disse ele. Alejandro não hesitou. Então também estamos. Dois avançaram rapidamente pela entrada lateral, onde a segurança havia sido comprometida minutos antes. O ambiente interno era tenso, luces de emergência, médicos correndo pelos corredores e un silencio extraño que só existe quando algo grande está prestes a acontecer. Alejandro parou por um segundo. Sentiu ela estava ali. Valentina. Ele seguiu até o andar indicado. E então viu a porta semiaberta de uma sala de emergência. Dentro, Valentina estava deitada, respirando com dificuldade, segurando a barriga com força. Ao lado dela, uma enfermeira tentava acalmá-la. Ele está aqui, repetia Valentina em choque. Alejandro entrou. Valentina. Ela virou o rosto imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-lo. Você veio. Antes que pudessem falar mais, um som pesado ecoou do corredor. Passos, não de médicos, de homens. Rafael entrou na sala, fechando a porta rapidamente. Eles estão invadindo o prédio. Alejandro se posicionou ao lado de Valentina. Você não vai sair daqui sozinha. Ela segurou sua mão com força. Eles não querem só o bebê, eles querem apagar tudo o que aconteceu. E então, a porta da sala foi aberta lentamente. Diego Herrera entrou. O tempo pareceu parar. Ele estava diferente. Mais frio, mais calculista. Mas ainda havia algo reconhecível no olhar, algo que Alejandro não via há anos. Diego, disse Alejandro com incredulidade. Diego sorriu levemente. Você demorou mais do que eu esperava para chegar até aqui. Valentina começou a tremer. Não, sussurrou ela. Diego olhou diretamente para ela. Você sabia que esse momento ia chegar, Valentina. Alejandro deu um passo à frente. Fique longe dela. Diego levantou a mão. Calma. Eu não vim machucar ninguém ainda. O silêncio ficou sufocante. Rafael surrou. Isto vai terminar bem. Alejandro encarou Diego. Você desapareceu por anos. Você deixou tudo cair. E agora aparece aqui. ¿Por quê? Diego respirou fundo. Porque vocês finalmente chegaram perto demais da verdade. Ele caminhou lentamente pela sala. Valentina não é apenas uma testemunha. Ela é o único elo vivo do que aconteceu na Casa Laredo. E esse bebê é a única coisa que comprova que o projeto Origen não foi um erro. Valentina chorou silenciosamente. Eu não queria isso, disse ela. Diego a olhou com algo entre tristeza e frieza. Você escolheu participar. Alejandro virou-se imediatamente para Valentina. Isso é verdade.
Ela hesitou, e esse silêncio foi suficiente. Alejandro sentiu como o seu chão tivesse desaparecido sob seus pés. Diego continuou. Mas o mais importante não é isso. Ele olhou diretamente para Alejandro. O mais importante é que esse bebê não é só meu. O mundo congelou. Rafael franciu a testa. O quê? Diego deu um leve sorriso. Há uma segunda assinatura genética no projeto. E ela pertence a alguém que todos vocês conhecem muito bem. Alejandro sentiu o sangue gelar. Não? Diego assentiu. Sim. Ele apontou para Alejandro. O bebê também é seu. Silêncio absoluto. Valentina começou a chorar mais forte. Eu tentei impedir. Eu tentei. Alejandro deu um passo para trás completamente atordoado. Isso não faz sentido. Diego avançou. Faz sim. Você estava envolvido nos primeiros testes sem saber. Sua assinatura corporativa foi usada. Seu DNA foi incluído como parte do sistema de validação do projeto. Você nunca saiu disso, Alejandro, apenas nunca soube. Rafael olhou para os dois. Isso é impossível. Diego respondeu friamente. E mesmo assim, é verdade. Nesse momento, alarmes começaram a soar em toda a clínica. Homens armados estavam chegando ao andar. Diego olhou pela janela. Eles chegaram. Alejandro respirou fundo, ainda processando tudo. Então por que você está aqui? Diego voltou o olhar para Valentina. Porque agora todos querem o bebê. E eu não vou deixar eles levarem o que pertence ao sistema ou ao passado. Valentina gritou de dor. A bolsa havia rompido. O bebê está chegando. Gritou a enfermeira naquele instante. O mundo deixou de ser sobre segredos. Passou a ser sobre sobrevivência. Alejandro segurou a mão de Valentina. Eu estou aqui, não vou sair. Do lado de fora, passos corriam pelo corredor. E dentro da sala, 3 homens ligados por um segredo impossível estavam prestes a encarar o nascimento da verdade. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no último capítulo o bebê nasce, e a escolha de quem vai protegê-lo vai mudar o destino de todos para sempre. O grito de Valentina ecoou pela sala enquanto os corredores da clínica se enchiam de passos apressados e vozes distantes. O caos havia tomado conta do prédio inteiro, mas dentro daquela pequena sala de emergência, o tempo parecia ter desacelerado até quase parar. Alejandro segurava a mão de Valentina com firmeza. Respira, eu estou aqui, repetia ele, mesmo sem ter certeza de que conseguia se manter em pé emocionalmente. Rafael permanecía na porta, atento a qualquer movimento. Diego estava ao lado da janela, observando o corredor como se calculasse cada segundo antes do impacto inevitável. Eles não vão esperar, disse Diego friamente. Quando esse bebê nascer, tudo acaba ou começa de verdade. Valentina gritou novamente. A dor era intensa, mas havia algo mais naquele olhar, algo antigo despertando junto com o nascimento. Alejandro percebeu. Tina, olha para mim, não deixa isso te consumir. Ela o encarou, lágrimas escorrendo. Eu não queria que você soubesse, eu não queria que isso chegasse até você. Um novo alarme soou. Mais próximo, mais agressivo. Rafael gritou. Eles estão no corredor. Diego fechou os olhos por um segundo. Então acabou a espera. A porta da sala começou a tremer. Alejandro se posicionou na frente de Valentina. Se entrarem aqui, vão ter que passar por mim. Diego olhou para ele com uma mistura de frieza e respeito. Você ainda não entendeu, você já faz parte disso desde o começo. A porta quase cedeu e então, silêncio, um silêncio estranho, como se tudo tivesse sido interrompido. E foi nesse instante que o bebê nasceu. Um choro forte preencheu a sala. O tempo congelou. Valentina caiu em lágrimas imediatas, exausta. Alejandro segurou o bebê por instinto sem pensar. Suas mãos tremiam. Era real, tudo aquilo, o caos, as mentiras, os segredos. Tinha um rosto agora. Diego observava em silêncio absoluto. Rafael abaixou a arma lentamente e por um momento, ninguém se moveu, até que o bebê abriu os olhos e algo inesperado aconteceu. Um dos monitores cardíacos da sala começou a emitir um sinal irregular, sincronizado com outro dispositivo na mochila de Diego. Alejandro percebeu. Diego, o que é isso? Diego não respondeu imediatamente. Ele apenas encarou o bebê e disse: ele não é só uma criança. Ele é a chave final do projeto Origen. Valentina, fraca, sussurrou: não, eu escondi isso de todos. Alejandro olhou para ela. Escondeu o quê? Valentina chorou. Ele não é apenas nosso, ele foi alterado antes de nascer. O impacto da frase caiu como um golpe silencioso. Rafael recuou. Alterado como? Diego finalmente falou, com uma calma assustadora, geneticamente sincronizado com sistemas de controle de identidade. Ele pode desbloquear ou destruir tudo o que foi criado na Casa Laredo. Alejandro olhou para o bebê nos braços e pela primeira vez sentiu medo verdadeiro, não de homens armados, não de poder, mas do que aquela criança representava. De repente, as portas da sala explodiram. Homens armados invadiram o corredor. Entreguem a criança.
Alejandro apertou o bebê contra si. Não, Rafael levantou a arma, Diego não se mexeu e então, algo inesperado aconteceu, o bebê começou a chorar novamente. Mas o sistema eletrônico da clínica inteira entrou em colapso, luzes apagaram, portas travaram, dispositivos desligaram um por um. Alejandro olhou ao redor em choque. Ele está fazendo isso? Diego sorriu pela primeira vez. Não, ele sempre pode fazer isso. O caos tomou conta da clínica inteira e no meio dele, uma verdade final emergiu, a criança não era apenas o resultado de um segredo, era o controle sobre todos os segredos. Valentina estendeu a mão para Alejandro. Protege ele, por favor. Alejandro olhou para o bebê e tomou sua decisão. Eu vou proteger. Rafael abriu uma rota de fuga. Agora, temos segundos. Diego deu um passo para trás. Se saírem daqui, nada mais será igual. Alejandro saiu pela porta lateral carregando o bebê, enquanto Valentina era apoiada por Rafael. Sirenas ecoaban ao longe, homens gritaban nos corredores e o futuro estava sendo redefinido a cada segundo. Na última cena, enquanto o carro desaparecia na estrada escura da cidade, Alejandro olhou para o bebê dormindo em seus braços e entendeu uma coisa. Ele não tinha apenas descoberto a verdade, ele tinha se tornado parte dela, e não havia mais volta.